realizar agora os movimentos resistidos de flexão e extensão de ombro. Primeiro eu vou mobilizar o braço do meu paciente, lembrando que a resistência é no movimento contrário que o meu paciente vai fazer. Então agora ele vai fazer uma extensão de ombro. Agora uma flexão. Na hiperextensão de ombro, o fisioterapeuta deverá aplicar resistência na face posterior do braço e estabilizar a região anterior do ombro. Abdução e adução de ombro. O fisioterapeuta aplica a resistência na porção distal do braço com o cotovelo do paciente a 90 graus. A resistência à abdução é na face lateral do braço e na adução na face medial do braço. E a estabilização é aplicada na face superior do ombro. Para a realização do exercício resistido em movimentos de rotação interna e externa, o paciente estará com o cotovelo fletido e vou estabilizar a linha humeral e segurar distalmente o antebraço do paciente. E então ele vai realizar o movimento de rotação externa enquanto eu faço resistência. Para a rotação interna, segue o mesmo procedimento. Eu vou estabilizar na linha humeral e segurar distalmente o antebraço do paciente. E ele vai realizar, então, o movimento de rotação interna contra a resistência. Para fazer um movimento de rotação interna e externa do ombro, mais uma de movimento alternativo. A minha mão superior vai ficar no antebraço e a inferior vai ficar na escápula. Vai, puxa. Isso. Essa parte lateral. Agora na medial, vai ser só trocar a posição. Coloco minha mão na cintura escapular, na parte glenohumeral, e ela vai puxar e eu vou resistir, fazer a resistência. Vai. Lembrando que nesse movimento de resistência tem que ser colocado um pano ou uma almofada aí embaixo. Exercício resistido para flexão e extensão do cotovelo. O paciente vai ter que estar em decúbito dorsal. Uma mão vai estabilizar a cavidade glenoide, né, a região aqui de escápula. E a outra mão vai aplicar força na região distal do antebraço do paciente. Então, para flexão de cotovelo, vou aplicar a força, a resistência. Faz flexão. Força, força, força. Da mesma forma, eu vou fazer para extensão. Vai, força, 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 força. E é esse o passo. A mão vai ser vai ser a mesma posição, tanto para flexão quanto para extensão. Para o exercício resistido de pronação e supinação de antebraço, o paciente estará com o cotovelo em 90 graus e o fisioterapeuta irá segurar desta forma, estabilizando assim o rádio, que é onde vai ocorrer o movimento. E então, realizar o movimento de pronação resistido e a supinação resistido também. No exercício resistido de movimento de dedos e polegar, a gente vai estabilizar a articulação proximal e fazer resistência na região distal da falange.
E então fazer resistência para cada movimento. Para aplicarmos o exercício resistido na mão, é preciso estabilizar a região distal do antebraço. Para a flexão, vamos aplicar a força na face palmar e pedir que o paciente execute o movimento. Já para a flexão, vamos aplicar a força na face dorsal da mão e pedir que o paciente execute o movimento. Para o desvio radial, vamos colocar resistência no primeiro metacarpo e pedir que o paciente execute o movimento. Para o desvio ulnar, vamos colocar resistência no quinto metacarpo e pedir que o paciente execute o movimento. Exercício resistido para protrusão e retração da escápula. O paciente ele vai estar sentado e o fisioterapeuta ele vai aplicar resistência na região anterior do ombro para resistir à protrusão. Vou aplicar a resistência na região anterior para resistir à protrusão. Não sei se está dando para vocês visualizarem, mas eu estou aplicando a resistência e o paciente à força. E agora eu vou aplicar a força para a região posterior do ombro para retração. Para aplicarmos o exercício resistido na flexão de quadril com flexão de joelho, é preciso aplicar a resistência na região anterior distalmente da coxa e na região posterior do calcanhar, e pedir que o paciente execute o movimento. Já na extensão de joelho com a extensão de quadril, é preciso estabilizar na região distal posterior da coxa e na região posterior do calcanhar. E pedir que o paciente execute o movimento. Para baixo. De novo. Vai. Exercício resistido em hiperextensão do quadril. O paciente fica em decúbito ventral e o fisioterapeuta colocará a resistência na face posterior da coxa, estabilizando a pelve na face posterior. Abdução e adução do quadril. O paciente fica em decúbito dorsal. Na abdução, o fisioterapeuta coloca a resistência na face lateral da coxa, distalmente, acima do maléolo, e na adução, o fisioterapeuta coloca a resistência na face medial da coxa, distalmente, acima do maléolo. E a estabilização é na pelve, para que evite a ação do quadrado lombar. Exercício resistido para rotação interna e externa do quadril. O paciente vai estar em decúbito dorsal. E o fisioterapeuta ele vai pedir para o paciente flexionar o quadril e o joelho. Quadril e joelhos flexionados. E eu vou fazer agora uma rotação externa do quadril. Vou aplicar, o paciente vai segurar com a mão proximal essa região para ficar próxima ao corpo. E eu vou segurar na região medial para aplicar essa resistência. Então, aqui o paciente vai estar fazendo a força e eu vou estar aplicando a resistência para fazer uma resistência externa. E agora, para esse lado, para fazer uma rotação interna. O paciente aplicando a força e eu posso na resistência. É isso. O movimento resistido de membros inferiores na flexão e extensão
de joelho, o paciente tem que estar em decúbito ventral, colocar uma manta, uma almofada embaixo do joelho, próximo já da parte distal do fêmur, e fazer o movimento. Uma mão vai ficar no quadril e a outra vai ficar aqui no tornozelo. Vai, puxa. Eu vou fazer o movimento de resistência. Agora, o movimento de extensão. Vai. Força, 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 força. Pronto. Pronto. A gente vai fazer agora os movimentos resistidos de dorsiflexão e flexão plantar. Para fazer o movimento resistido de dorsiflexão, você vai primeiro apoiar o calcanhar do meu paciente e vou pedir para que ele faça uma dorsiflexão. Leva seu pé a você, com força. Agora a gente vai fazer flexão plantar. Pode ficar na mão. Agora você vai botar a ponta do seu pé para mim. A gente vai trabalhar agora os movimentos resistidos de inversão e eversão. Primeiro eu vou estabilizar o pé do meu paciente. Agora a gente vai fazer uma eversão. Agora para a inversão. Para a realização da prática de exercício resistido em flexão de dedo dos pés, o fisioterapeuta irá fazer uma resistência na região plantar de dedo dos pés e o paciente irá fazer uma força contrária à resistência. E para a extensão, o fisioterapeuta irá fazer a resistência na região de dorsal de dedo dos pés. E o paciente irá fazer uma força contra a resistência.